Existem muitas histórias de terror envolvendo prédios ou edifícios abandonados. Mas poucas lendas têm uma história tão complexa e diferente como a que eu vou te contar hoje. Já ouviu falar do Monastério do Diabo? Sabe por qual motivo ele tem esse nome? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. O Monastério do Diabo. E se for verdade? Carmona é uma pequena cidade localizada na comunidade autônoma de Andaluzia, na Espanha. Apesar de ser um local com menos de 30 mil habitantes, a história de Carmona é riquíssima e possui vários desdobramentos. Onde hoje fica essa bela cidade, no passado, já teve a presença do Império Romano. Depois, a partir do século VIII, durante as invasões muçulmanas na Península Ibérica, fez parte do Califado Omíada, um dos maiores reinos que já existiu naquela região e que, no auge, se estendeu pela África e Oriente Médio. Para você ter uma ideia de quão impactante foi a invasão muçulmana, a própria língua espanhola foi afetada. Palavras como açúcar e almirante foram introduzidas pelos conquistadores. A reconquista da Espanha, em um contexto geral, só foi ocorrer na Idade Média e demorou até 1492, para o último bastião árabe na península ser derrotado. Portanto, você deve imaginar que na cidade existem muitas construções históricas que atraem turistas. Afinal, diversas culturas diferentes passaram por lá, mas existe um prédio que chama muito a atenção de quem vai visitar a cidade. Eu estou falando de um edifício que se encontra parcialmente destruído e que antigamente servia como um monastério. Para quem não é muito familiarizado com a região católica, eu vou fazer um breve resumo sobre o que é um monastério. Um monastério, ou mosteiro, é uma habitação onde monges ou freiras costumam viver. Por lá, existe uma comunidade que, por vezes, trabalha lá dentro. Quem vive dentro de um mosteiro raramente sai de lá para visitar outras localidades. Esse indivíduo dedica sua vida a orar, estudar as escrituras sagradas e ajudar na organização da igreja e de outras instituições relacionadas a ela. Esses locais também são famosos por conter uma grande quantidade de livros e documentos históricos, como atas de reuniões da igreja, cartas, registros de casamentos, nascimentos, batismo e até de mortes. Em algumas regiões, os recursos da igreja e de doações não são suficientes para manter os monges ou freiras. E para sustentar os mosteiros, os seus moradores costumam se envolver na produção de algum tipo de produto. Um dos mais famosos é a cerveja trapista, desenvolvida principalmente em mosteiros na Bélgica e na Holanda. No caso específico de Carmona, existe uma lenda de que o mosteiro foi fundado em 1620 por frades franciscanos dominicanos e foi chamado de Huerta de San José, ou, em português, podendo ser traduzido como Horta ou Pomar de São José, dependendo da interpretação. Atualmente, o seu nome oficial é Huerta de los Frades. Porém, popularmente, as pessoas costumam se referir ao local como o Mosteiro Maldito, ou Monastério do Diabo. Nesse lugar, segundo as lendas locais e relatos de visitantes, existem fantasmas e espíritos que jamais conseguiram sair de lá. Esses seres atormentam e fazem mal a quem se aproxima do mosteiro. Outros relatam que o lugar é, na verdade, amaldiçoado, contando histórias de sacrifícios de animais e de pessoas que teriam ocorrido durante o funcionamento do mosteiro. Além disso, existe uma história aterrorizante que teria ocorrido há muito tempo. De acordo com as lendas, os frades viviam em harmonia no local. Tudo ocorria bem. Todo mundo fazia o seu trabalho e não havia grandes problemas ou confusões para serem resolvidas no mosteiro. O prédio
era visto como um exemplo para as pessoas da cidade de Carmona. Alguns, inclusive, acreditavam que o lugar era sagrado. Porém, tudo isso iria mudar de forma abrupta e assustadora. Certa noite, um dos frades, o único sobrevivente dessa história, acabou acordando de madrugada. Ele então ouviu alguns barulhos, vindos do lugar onde a maior parte da comida ficava armazenada. Então, o frade se dirigiu até lá e, para sua surpresa e horror, viu todos os seus companheiros de mosteiro presos em ganchos onde antes se prendiam grandes pedaços de carne. Se isso tudo não bastasse, havia uma figura na sala: o próprio demônio. O Senhor do Inferno estava no recinto. O diabo, então, falou que foi ele mesmo quem matou todos os frades que habitavam o lugar e que levou a alma deles para o inferno. Em seguida, afirmou que, a partir daquele instante, o lugar passaria a ser seu, ordenando que o sobrevivente contasse isso para outras pessoas. O sobrevivente contou à cidade tudo o que viu e passou. Por causa disso, o local teria então sido abandonado e não seria mais considerado seguro e muito menos sagrado. Muitos evitavam até passar perto de lá. Conforme os relatos, nem a própria igreja ousou mandar padres e bispos para tentar reformar o mosteiro. Só que há uma grande confusão nessa história toda. Na verdade, esse mosteiro da lenda foi fundado no século XX, na década de 1940. Se comparado com a lenda, é um prédio muito recente e não poderia abrigar todas as histórias que são atribuídas a ele, principalmente a do diabo. Então, isso quer dizer que nunca houve um mosteiro antigo na cidade? E tudo não passa de uma grande invenção? Sim e não. Confuso? Não, eu vou te explicar. Durante a história de Carmona, houve um monastério que foi construído em 1620. Porém, esse mosteiro não existe mais. A maior parte das lendas atribuídas ao prédio do século XX, na verdade, veio do edifício do século XVII. Se lembra que eu disse que a cidade possui uma história rica e cheia de minúcias? É interessante relatar que existem poucos documentos a respeito do monastério construído em 1620 e que, por causa disso, existem lacunas sobre sua história. Não se sabe exatamente os motivos que levaram à sua demolição. Obviamente, acaba reforçando as lendas e mistérios que envolviam o lugar. Portanto, a história a respeito do demônio que matou os frades ocorreu em lugar diferente do que geralmente é relatado por vários sites e até por alguns vídeos no YouTube. Só que isso não tira o fato de não haver nada funcionando no mosteiro que ainda existe, certo? Então, por qual motivo o prédio do século XX foi abandonado? De acordo com os registros históricos, no local funcionava um monastério para frades carmelitas. Depois, por um tempo, funcionou um colégio que servia à igreja e parte da comunidade. Entretanto, quando o lugar ficou sem uma pessoa para administrar, um novo responsável foi atribuído para ocupar o mosteiro e liderá-lo. Porém, por ter influência na igreja e não querer ir para Carmona, ele recusou a oferta e sugeriu que o local fosse fechado para conter gastos. Após muita insistência, ele teria conseguido convencer a alta cúpula da igreja. Com apenas 2 décadas de funcionamento, o local já estava abandonado. Uma versão muito diferente da versão aterrorizante relatada. Mesmo assim, muitas pessoas afirmam que o local novo é sim assombrado. Um detalhe curioso sobre o monastério do diabo é que, assim como o mosteiro da antiga lenda, ele também possui grandes ganchos em uma sala, o que faz com que muitos acreditem que a história do que poderia ter ocorrido séculos atrás em outro lugar tenha ocorrido ali. Outros chegam a apontar
que, pelo fato do prédio antigo não existir mais, os espíritos do antigo monastério se mudaram para o novo local. Outros apontam que algumas histórias terríveis teriam sim acontecido no monastério de São José, na época que o colégio funcionava. De qualquer forma, o local realmente possui vídeos e fotos espalhados pela internet que são bastante assustadores. Em algumas dessas fotos, é possível ver sombras estranhas e luzes em locais onde naturalmente elas não deveriam existir. Algumas imagens possuem até mesmo silhuetas de figuras que lembram monges. Outras pessoas alegam que, dependendo de onde estavam, ou mesmo em certos momentos durante a visita, sentia-se a temperatura cair abruptamente, como se algo maligno ou de uma outra dimensão estivesse por perto naquele momento. Pessoas que dizem ter aparelhos que conseguem monitorar a presença de espíritos afirmam que conseguiram identificar alterações nos seus dispositivos, o que, de acordo com eles, indicaria justamente que a lenda teria um fundo de verdade. Para você ter ideia da fama do lugar, existem até guias de excursão que cobram uma taxa por pessoa para poder contar as lendas que cercam o mosteiro e apresentar o prédio a turistas e curiosos que tenham vontade de passar um tempo por lá. O que faz muita gente ser cética em relação ao mosteiro são os erros históricos e de localidades apontados pela lenda. Mas, mesmo com a confusão de lugares, será possível que o diabo realmente tenha se apoderado de um mosteiro? Ou será que é possível que os espíritos de um lugar se transferiram para o outro? E se for verdade? O vídeo de hoje vai chegando ao fim. Um abraço e até o nosso próximo encontro no canal da Fatos Desconhecidos. Tchau!